Bora pessoal. Aqui um forte abraço aqui, ó. Nossa amiga aí, Jax. Nosso amigo Júnior aí, da barbearia aí, ó. Nossa amiga aí, Jax, vendo as suas motos motos. Pessoal, tô com o pessoal aí, ó. Maquinária aí, ó. Potência aí, ó. Aqui, no postei aí bem. Ou seja, na cidade da aqui, ó. Maquinária 08, 05, 04. Da viação aí, ó. Porto Seguro Turismo, pessoal. Marcando presença aqui, ó. Ferramenta aí, ó. Top de luxo. Então, maquinário estando bonzinho. E pressão massa aí, ó. Tá já saindo, sabe? Com destino aí, ó. A São Paulo, viu? Aí tem uma parada aí, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Aí, ó. Porto Seguro. Chofé top de linha aí, ó. Maquinário aí, ó. Maquinário aí 05, 04. Então, bonzinho. E essa massa aí, ó. Chofé top de linha. Potência.